Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Essa é a aula de número 7 e hoje nós vamos entender os erros que acontecem quando a gente tenta compilar ou quando a gente tenta executar um programa Java. Então a agenda de hoje então é passar alguns exemplos, então a gente vai escrever programas Java do jeito que a gente já vem fazendo em todas as aulas, só que a gente vai cometer alguns erros de propósito justamente para a gente saber que erro que pode acontecer e como é que a gente acerta esse erro, principalmente trabalhando na linha de comando. Vocês vão ver depois, na próxima aula, que é a aula de número 8, quando a gente começar a trabalhar com Eclipse e com NetBeans, que são IDEs, que é muito mais simples. Mas, para facilitar ainda mais o entendimento de como o Eclipse ou o NetBeans conseguem isso, é legal a gente saber fazer isso manualmente, da maneira mais básica possível, que é trabalhando com a linha de comando. Então, os requisitos: ter o Java JDK instalado, que a gente já viu isso em aulas passadas, terminal, linha de comando. Essa é a última aula que a gente vai utilizar a linha de comando para poder compilar e executar os nossos programas Java. Como disse, a partir da próxima aula nós já vamos utilizar uma IDE e vocês vão ver como é que facilita muito mais a vida de um desenvolvedor. E um editor de texto também de sua preferência. Vou continuar utilizando o Sublime Text, mas essa também é a última aula que a gente vai utilizar o Sublime, né? No meu caso, o Sublime, o editor que você está usando aí para poder fazer as aulas. A aula que vem a gente já vai começar a utilizar Eclipse e NetBeans. Por que isso, Loiane? Por que a gente vai mudar para uma outra ideia? Porque são as ideias que são mais utilizadas no mercado de trabalho, tá? Essa parte, então, até essa aula, é importante ter esses passos para a gente saber como é que funciona isso, né? A mesma forma que você vai tomar um cafezinho aí num barzinho depois do almoço, né? Numa cafeteria depois do almoço, o café, né, ele não é feito assim de forma mágica, simplesmente, né, você tem toda aquela parte de ferver a água, colocar o pó do café, o açúcar, se você toma com açúcar, né, então existem os passos para poder fazer o café. Então é bacana a gente saber esses passos e não somente de que, surgiu um café aqui na minha frente. Então vamos lá. E também explicar para o pessoal por que teve essa pausa aí. Geralmente o pessoal sempre pergunta quando tem uma pausa de aula. Eu vou mostrar para vocês depois. Essa aula, na verdade, eu tinha gravado ela já em novembro. Só que essa mesma aula, quando eu fui ver, aqui em frente do prédio onde eu moro, tá tendo uma construção. Estão construindo um outro prédio na frente aqui. Então tem barulho o dia todo. E quando eles começaram com um barulho muito alto, eu dei um pause na aula para esperar eles terminarem de fazer a barulhada deles. E eu esqueci de despausar a aula. Então eu continuei falando sozinha aqui e não estava gravando. Então por isso eu estou regravando essa aula. Mas a aula 8 já está gravada, editada, pronta para subir. Mas antes eu preciso terminar essa aula, então a gente vai gravar de novo essa aula. E o motivo da pausa também, que em novembro, né, eu tinha gravado a aula e aconteceu isso. Eu também peguei um resfriado bem forte, acabou danificando um pouquinho a minha voz, eu não estava conseguindo gravar, né, se eu falasse bastante, começava a doer bastante minha garganta. Então já deu aí para se recuperar 100%, e obrigada aí o pessoal também que deixou mensagem em relação a isso. Ok, então vamos parar do frufru e vamos voltar para a aula. Os tipos de erros, então. Nós temos 3 tipos de erros que podem acontecer. Nós temos erro de sintaxe, tá? Nós temos erro de semântica. E a gente tem erros que podem acontecer em tempos de execução. O que são esses erros de sintaxe? Né? A linguagem Java, para você compilar um programa Java, existe um passo a passo, que é você criar um arquivo, né, você salvar esse arquivo como .java, e dentro desse arquivo tem uma estrutura que é esperada pelo programa, né, pelo compilador Java, pela JVM.
E aí tem uma série de coisas que você pode colocar nesse arquivo. Você pode colocar imports, a gente vai ver isso um pouquinho mais depois no curso, essa questão de imports. Você faz pacote, né? Você pode declarar um pacote, a gente vai falar isso na aula 9, sobre pacotes também um pouquinho de orientação a objetos, a introdução, pelo menos para vocês terem uma ideia e não ficar boiando quando a gente fala esses termos, né, de pacote, import, classe, objeto, etc e tal, tá? E você também pode ter uma classe, né? Na verdade, você pode ter várias classes dentro de um programa Java, a gente também vai falar isso um pouquinho mais no futuro. Mas você tem aí uma classe, a gente está declarando aí classe Hello World, põe aí um método main, né, que é a entrada do programa, e coloca todo o nosso código dentro desse programa. Então, para a gente aqui, o programa está esperando a definição de uma classe. Dentro da definição dessa classe, ele está esperando também um método main, né, a entrada do programa, e lá dentro o código que a gente quer. Então tem tudo isso. E aí, por exemplo, se você esquece de alguma coisa, você esquece de, né, você abriu parênteses, você tem que fechar o parênteses, você abriu aspas, você tem que fechar aspas. Então, tá esperando sempre você fazer o programa completo, sem erros, óbvio, para poder dar tudo certo e você conseguir executar. Então, quando você esquece alguma coisinha, acontece um erro de sintaxe. Quando você, por exemplo, eu vou fazer vou fazer um exemplo aqui depois, tentando declarar uma variável, ou um erro de declaração de variável. Isso já é um erro de semântica, por exemplo, para a gente declarar uma variável, isso vai ser assunto da aula 7, 8, da aula 10, variáveis. Então, aguarde cenas dos próximos capítulos. Então, você tenta declarar uma variável e você não declara do jeito que o Java está esperando. Então, pode dar um erro também. Ou você declarou a variável, mas essa variável não está guardando nenhum valor e você tenta usar essa variável. Então, vai dar um erro também. Isso aí a gente chama de erro de semântica. E erros em tempo de execução. Alguns errinhos que podem acontecer. Por exemplo, eu fiz uma classe, eu não declarei o método main. Eu não declarei o método main ou declarei algum outro método, mas eu estou tentando executar esse programa Java. Para você tentar executar um programa Java, você precisa ter um ponto de entrada, pelo menos até agora aqui nessa parte do curso que a gente está trabalhando. Você precisa ter o método main. Não tem o método main, então já vai dar um erro. Ou coisas que não tem como o programa saber. Por exemplo, você vai tentar fazer uma divisão por zero. Você tentar fazer uma divisão por zero aqui no Java, vai dar um erro também. Mas vamos dizer que você não sabia que o zero, a variável que você está utilizando ali ia ter valor zero. Então, isso acontece em tempo de execução. E mais para o final do curso também a gente vê esses errinhos de tempo de execução, principalmente, por exemplo, divisão por zero, alguma coisa, como é que trata isso, que se chama tratamento de exceção. Também em cenas dos próximos capítulos, fiquem ligados. Vamos lá para a prática no hands-on. Estou aqui com o Sublime Text aberto, como vocês podem ver, já tem a aula, essa aqui é já da aula 8, eu já tinha gravado a aula 7. Deixa eu abrir aqui e vou deletar isso daqui, tá? Para a gente poder fazer de novo. Vou criar então aqui a aula 06, já que eu estou gravando a aula novamente. Vocês podem ver, olha, eu gravei Nossa, eu deletei a aula 7. Deletei errado. Mas é de novembro, tá vendo? Eu tinha gravado em novembro. Não é preguiça não, viu, gente? Então, vamos lá. Aula 7. Tá aqui, então. E aqui dentro do Sublime, a gente tem também, então, a aula 7. Eu vou criar, então, aqui um novo arquivo. Vou salvar, dar um Ctrl S e colocar erro 01.java. Tá? E aqui dentro eu vou criar o programinha. Vamos pegar aqui na aula 5. Deixa eu voltar na aula 5 aqui. Ctrl C, Ctrl V, né, para facilitar a nossa vida. Tá aqui. Esse programinha aqui que a gente fez na aula 5 tá funcionando bonitinho, perfeitamente, tá? Mas vamos cometer uns erros aqui. Vamos deletar essa aspas. Vamos deletar esse ponto e vírgula. Você tá vendo que quando tá aqui tudo bonitinho, o Sublime, ele tem essa, independente do tema que você tá utilizando,
tá? Quando você salva ele como .java, e aí o Sublime ele já vê, né, que isso é um arquivo Java, e ele já tem toda aqui uma sintaxe que ele utiliza, essas cores bonitinhas aqui, para poder facilitar a leitura do programa. Então aqui, por exemplo, ó, a modificadores de acesso tá em rosa, classe, não isso é um rosa, né, um pink, um fuchsia, alguma coisa assim. O nome da classe está em branco, o nome de método está em verde, a declaração aqui de uma variável está em azul, a API aqui também está azul, você fecha, abre e fecha aspas aqui está em amarelinho, e as outras coisas aqui, olha, fechamento de parênteses, a abertura de parênteses também, o ponto e vírgula está branquinho, então facilita pra caramba. Na IDE você vai ver isso mais ainda, isso facilita bem mais ainda. Mas voltando ao ponto aqui, vamos deletar então a aspas e vamos deletar também o ponto e vírgula e vou salvar. Repara, olha, que aqui já tem você pode ver que tem alguma coisa errada, que já tá tudo amarelo, aqui tá branco, então tem uma coisa errada aqui, né? Então vamos lá. Tá aqui, eu tô aqui com o erro 01, aula 7, deixa eu fechar isso aqui tudo, e aí eu vou abrir o nosso amigão terminal, deixa eu abrir mais um pouquinho, você abre aí a linha de comando do sistema operacional que você está utilizando, e os erros são os mesmos em qualquer sistema operacional, tá? A JVM é a mesma, então os erros vão ser o mesmo, porque a linguagem é a mesma, independente do sistema operacional que você estiver utilizando. Então vamos lá, ó. Se vocês não se esqueceram, né, de como funciona isso daqui, o Java C, e vou passar, não, tá fazendo a coisa errada, né? Tia Loiane faz coisa errada, então olha aqui, ó. Primeiro a gente vai mudar, né, para facilitar as coisas, aí sim, Java C, mudei o diretório aqui para aula 7, e aqui para não ter erro, ó, vou copiar esse carinha aqui, e colar aqui. Vai dar erro, tá? Porque ele não vai conseguir compilar, tem alguma coisa faltando. E aí a gente começa a ver os erros. E olha que lindo, ele ainda fala qual que é a linha que está dando erro, tá? Às vezes, para ser bem sincera com vocês, esses erros que aparecem no terminal, às vezes não dizem muita coisa pra gente. Às vezes a JVM está esperando alguma coisa, você fez o seu programa, mas o que está dizendo que é o erro é uma coisa completamente diferente. Depois, com a IDE, isso vai melhorar pra caramba, porque a mensagem de erro é muito mais precisa. Por enquanto aqui tem um erro, os erros aqui são até legais porque são erros simples de resolver. O primeiro erro que está falando, que aconteceu na linha 5, foi que você, né, unclosed, aqui você não fechou um literal string, né? Você não fechou essa string aqui, essa frase. Então você abriu aspas e esqueceu de fechar a bendita aspas. Então ele está falando aqui. E mais ainda, também na linha 5, aqui no finalzinho, ele estava esperando ponto e vírgula, né? Então foi ponto e vírgula, expected. Então não tem também. E outra, no final na linha 7, chegou no final do arquivo, né, e ele não conseguiu compilar o programa porque existem erros. Então a gente pode, por exemplo, e vocês podem ver aqui também, olha, aqui dentro da pasta não gerou aquele arquivo .class, tá? Então não conseguiu compilar o programa. Beleza? Então vamos voltar aqui no nosso programinha. Então vamos ser bonzinho, vamos colocar aqui uma outra aspas, né? Então vamos voltar aqui para o terminal e vamos tentar de novo com esse cara. Viu que isso daqui, cadê? Né? Um erro é melhor do que 3 erros. Então agora ele já está falando, olha, seu programa está tudo ok, mas está faltando o bendito do ponto e vírgula que você esqueceu. E por isso não gerou ponto class, tá? Então vamos vir aqui de novo, vamos ser bonzinhos e adicionar o ponto e vírgula. Então aqui já vou abrir o terminal de novo e vamos tentar de novo e olha que lindo. Ele consegue agora executar, compilar o programa e gerar o ponto class.
Eu não sei se eu respondi isso na aula passada, mas fizeram um comentário no YouTube que perguntando se Java era uma linguagem interpretada, era uma linguagem compilada. Na verdade, o Java, são os dois, né? Java é as duas coisas. É uma linguagem compilada e é uma linguagem interpretada. Esse passo que a gente faz do Java C é, na verdade, para compilar o programa. Então, lembra das primeiras aulas que a gente fez? Por que compila o programa? Quando você faz um programa Java, você vai conseguir rodar esse programa em qualquer plataforma, em qualquer sistema operacional, tá? Porém, cada sistema operacional tem as suas particularidades. Então, para isso, né, criaram a JVM. Então, com a JVM, você vai pegar aqui essa linguagem bonitinha que nós, humanos, conseguimos entender e conseguimos ler. E a JVM vai transformar naquela coisa linda que é o .class, ou seja, vai compilar em uma outra linguagem que a JVM entende. Então, qualquer JVM entende. Aqui, vocês podem fazer até o teste, tá? Deixa eu voltar aqui para o GitHub. Se vocês voltarem aqui no GitHub e pegarem aqui o curso de Java, por exemplo, nas aulas, tem esse .class, você pode fazer até o teste. Aqui nesse .class foi compilado no macOS. Se você estiver utilizando Windows ou estiver utilizando Linux ou até mesmo o macOS, baixa esse programinha que foi compilado aqui utilizando o meu computador e tente rodar no seu computador. Deve funcionar, viu? Prometo nada, mas deve funcionar, tá? Então, é isso. Isso aqui, então, quando a gente vem aqui e fala Java, mais fácil vir aqui, né, e apagar para não dar erro. Java Isso, a gente já fez um outro erro aqui, tá? A gente cometeu um outro erro. Então, quando você faz, só para terminar a explicação, quando você faz esse Java aqui, você vai estar executando. Então, ele vai interpretar tudo que está dentro daquele .class e vai conseguir executar. Então, eu não sei se vocês viram aqui, mas aconteceu um erro, tá? É um outro erro, que isso já é um erro em tempo de execução, tá? Eu criei aqui um erro 01.java, ele me gerou um hello world.class. O que isso significa? Apesar do meu arquivo ser erro 01, eu salvei a minha classe com hello world, tá? E aí, quando ele gera o .class, ele vai gerar com o nome da classe. Com o nome da classe. Então, aqui, na verdade, ou a gente tenta executar Java Hello World, mas, na verdade, a gente quer aqui erro 01, para ficar tudo bonitinho. Então, aqui, vamos compilar de novo e executando. Beleza, gerou fez o output do que a gente estava esperando. Então, esse aí foi um errinho em tempo de execução que a gente viu também. O nome da sua classe tem que bater com o nome da sua classe tem que ser o mesmo do nome do seu arquivo. Tudo bem? Vamos fazer agora um outro programinha e vamos tentar simular um erro de semântica. Eu vou criar aqui uma nova classe e vou chamar de erro 02.java. Vou copiar aqui. Não esquecer de mudar aqui, para não acontecer esse erro que a gente viu agora. Então, tá aqui. Como eu falei com vocês sobre a questão, deixa eu dar um clear aqui também, sobre a questão do erro de semântica. O Java ele tem toda uma maneira de como ele está esperando os comandos, como ele espera as variáveis, como é que espera tudo dentro da linguagem, para poder conseguir ler a linguagem, tá? E qualquer linguagem que vocês forem aprender, isso tem, essa questão de semântica da linguagem. Para o pessoal que está fazendo faculdade de ciências da computação, existe uma matéria chamada compiladores.
90% das faculdades geralmente passam nessa matéria para você fazer um trabalhinho, né? Um trabalho do semestre, que é criar um compilador. Então, o pessoal, estudante de ciência da computação, geralmente vai aprender a criar um compilador, aí você vai poder criar a sua própria linguagem, e aí você pode definir a semântica da sua linguagem, né? Como vai ser a declaração de variáveis e etc. E aqui no Java, então, também tem como espera que seja a declaração de variáveis. Então, por exemplo, eu vou fazer um erro aqui, var int cont. Isso aqui vai dar um erro, porque não é assim que a gente declara variável no Java. Então, se eu vier aqui e tentar javac, erro 02.java, isso aqui vai dar um erro. Erro 02.java, erro 02.java. Isso aqui vai dar um erro. Então, ele tá vendo? Ele não reconhece isso daqui. Isso aqui, na verdade, né? Não, o Java não reconhece esse var aqui. Então, é alguma coisa que ele não reconhece. Então, a gente vem aqui e tira. Então, é assim que a gente declara uma variável no Java. Se a gente tentar agora executar isso aqui de novo, funciona, tá? Mas não é esse o objetivo. O objetivo aqui, uma vez que a gente declarou uma variável, eu vou colocar aqui você digitou um espaço e vou adicionar aqui esse cont, tá? Essa variável aqui, ela não foi inicializada, ela é apenas uma variável que vai guardar alguma coisa. Se a gente tentar executar isso daqui, vai dar um erro de semântica, que é a variável cont não foi inicializada. Então, com isso, lançou um erro, tá? Tentei utilizar alguma coisa aqui que não foi inicializado. É como se fosse, você acabou de receber um cartão de crédito, né? E você não desbloqueou esse cartão de crédito. E aí, quando você vai tentar fazer uma compra, a sua compra vai dar não autorizado, porque você bloqueou, você não desbloqueou o seu cartão de crédito. Então, é algo parecido aqui. Se a gente já fizer isso aqui, int cont recebendo 0, né, cenas do capítulo 10 do nosso curso, isso aqui já vai funcionar. Então, aqui, javac, funciona bonitinho. E aí, a gente faz aqui o Java. E agora eu salvei com erro 2. Hoje eu tô pro nome da classe, hein? Vamos ver aqui, javac. Agora sim. Então, você digitou o 0 e está ok. Então, esse é um exemplo de erro de semântica. Loiane, eu preciso ficar atento a esse negócio, isso é um erro de sintaxe, isso é um erro de semântica, isso é um erro de não sei o quê. Não, isso aqui é puramente informativo para vocês. O importante é que está acontecendo um erro e você tem que saber como acertar esse erro para que seu programa funcione. Não é verdade? Vamos para a terceira, pro terceiro erro, então. Que é um erro em tempo de execução, vocês já viram, a gente já fez aqui, né? Na verdade, o nome da classe estava diferente do nome do arquivo, a gente acabou fazendo aí um outro erro também. Mas existe um outro tipo de erro que pode ser muito comum também quando vocês forem tentar programar. Agora eu botei certo o nome da classe e o nome do arquivo. Deixa eu apagar isso aqui. Você digitou, deixa eu tirar isso daqui. Então, pronto, você digitou alguma coisa. Então, vamos lá. O Java é case sensitive, tá? Vocês vão ver que várias linguagens são case sensitive. O que significa isso de ser case sensitive, tá? Se eu fizer a declaração de alguma coisa no Java, por exemplo, eu vou colocar aqui Loiane. Loiane só pode ser Loiane, tudo minúsculo, tá? Mas pode ser que eu tente fazer isso daqui. Isso daqui é diferente disso daqui no Java, tá? Assim como é diferente disso daqui, assim como é diferente disso daqui. E aí vocês podem fazer todas as combinações possíveis, tá? Isso aqui, todas essas palavras aqui
são diferentes no Java? Porque o Java é case sensitive, tá? Ou seja, minúsculo é diferente de maiúsculo, então a palavra que está toda em minúscula é diferente de uma palavra que está toda em maiúscula ou uma palavra que só tem a primeira letra em maiúsculo, tá? Então, Java é case sensitive. Nós aprendemos também, a primeira vez que a gente fez um programinha Java, a gente aprendeu que a gente precisa de declarar esse método main, né, que é o ponto de entrada de qualquer programa Java que você tente executar, tá? Se eu simplesmente vier e fizer isso aqui, o main, letra minúscula, vou vir aqui e colocar o main, letra maiúscula. Existe algum erro nesse programa? Não existe nenhum erro nesse programa. Isso é uma classe e isso aqui é um método main. Não é um método main que é a entrada de um programa Java, mas é um método main. Tanto que, se eu vier aqui e trocar aqui, ele compila numa boa, tá? Porém, só para ter certeza aqui, olha, vou tirar isso daqui, ele gerou o ponto class, tá? Então, olha, só para vocês verem, ele não vai conseguir. Quando você faz isso daqui, Java, mais o nome da classe, ele está esperando executar um programa. E o conceito do programa Java é que o programa Java tem um ponto de entrada que é o método main. Então, nesse método main, esse programinha que a gente fez aqui, esse erro 03, não é um programa Java, é uma classe Java, tá? É uma classe Java que tem uma função, um método main lá dentro, mas não é o ponto de entrada. Então, se eu tentar executar, vai reclamar, vai dar um erro dizendo que não tem nada ali dentro para ser executado. Então, tá aqui, olha. O método main não foi achado na classe erro 03. Por favor, defina um método main como... E aí, se você quiser, você pode... Ó que lindo, é lindo, né? O compilador, ele vem aqui e ainda te dá como você tem que declarar o negócio. Então, você vem aqui e declara um método main. Então, se eu vier aqui e fazer isso daqui, ele vai deixar de reclamar. Tem que compilar de novo. Ele deixa de reclamar e consegue executar. Mas por que isso não foi pego em tempo de compilação, né? Ele conseguiu gerar o ponto class mesmo com o método main assim. Porque isso ele só vai saber quando você tentar executar, tá? Da mesma forma, deixa eu colocar aqui. Você digitou, deixa eu ver, 1 dividido por 0. Se a gente tentar aqui compilar, ele compila, mas se a gente for tentar executar, olha, ele não vai dar aqui, peraí. Tarará, compilou e ele deu aqui uma exceção, deu um erro, ou seja, divisão, né? Isso aqui é o símbolo de divisão do Java, a gente também vai aprender sobre tudo isso no capítulo 10 desse curso. A divisão por 0, então ele deu aqui um erro na linha 6, tem um erro aqui na linha 6. Então isso daqui ele só consegue ver em tempo de execução, então é um erro que acontece em tempo de execução. Tá, se outra coisa, né, o pessoal geralmente está me mandando perguntas, então tem gente, então mais uma informação para vocês, esse / é comentário no Java, tá? Comentários são muito bem-vindos em programas, mas vamos evitar comentários desnecessários, porque isso não é uma boa prática. Por exemplo, fica um comentário desnecessário, Loiane. Essa é a entrada do programa. Isso daqui é um comentário desnecessário, porque a pessoa que souber Java e for ler o seu programa vai saber que isso daqui é o ponto de entrada do Java, tá? Então aí só fica para informação de vocês. Tem gente que já chega e coloca o programa, nem põe a classe. Então na hora que tenta aqui, olha, vai dar erro. Então olha,
uma classe, uma interface ou um enum, né, um enum, é o esperado. Então, precisa disso daqui. Então, tem algum sempre ficar de olho, fazer um to-do list aí, que você declara a classe, declara o método main, e aí põe o conteúdo do seu programinha aqui. Pelo menos por enquanto, né? Por enquanto agora nesse curso. Então, é isso de erro. Loiane, outra pergunta que eu recebi, eu vou tentar também ir respondendo as perguntinhas que eu recebo, eu já tinha respondido no blog e também já respondi nos comentários lá no YouTube. Mas, por exemplo, tem gente que põe isso aqui, eu já vi isso em livro. Tipo, desculpa que você teve que ler isso aqui num livro, porque isso aqui não é uma boa prática, tá? Isso aqui fica mais difícil de... Funciona? Funciona. Se você quiser, você pode vir aqui e isso aqui compila, tá vendo? Tá compilando. Porém, isso não é uma boa prática, porque fica muito mais difícil de você ler o programa. Então, quando a gente for ver arrays, a gente vai aprender que aqui fica mais bonito, tá? E por convenção, a gente usa, sim, sempre o tipo da variável, né? E se ela for um array, fica com os colchetes aqui. Então, assim é mais bonito, tá? Botar aqui não tá errado, mas é feio, tá? Então, evitem, principalmente o pessoal que está começando a aprender Java, evitem essas coisas que não são boas práticas. Tá, então, estão aí os erros que a gente pode cometer. E durante o curso também a gente vai cometer outros erros e vamos ver também. Vamos fazer essas aulas aqui, vamos fazer esses 3 exemplos aqui também na próxima aula, que é a aula 8. E vocês vão ver a diferença que tem quando você usa uma IDE, tá? Então hoje a gente vai se despedir do terminal, não vai utilizar mais o nosso querido amigão terminal. Código-fonte, para quem tiver interesse, eu mostrei para vocês lá no GitHub, tá? No GitHub. Se você ainda não conhece o GitHub, eu altamente recomendo que você passe a conhecer o GitHub, mesmo ainda que começou a faculdade agora, ou está começando aí no mundo de TI agora. Passa a conhecer o GitHub, cada vez mais as empresas estão adotando, e é super bacana de você ter esse conhecimento listado no seu currículo, tá? Então aí tem um screencast só para explicar o que é o GitHub. O link do curso com todas as aulas publicadas está aí. E contato, quem quiser contato, tem a página do blog no Facebook, no Twitter, tem o código-fonte no GitHub, e tem pelo YouTube também, pelo site também, pelo blog, vocês podem tirar dúvidas por lá também. Hoje não tem dever de casa, não tem aula de laboratório, tá? As aulas de laboratório, o dever de laboratório é vocês tentarem replicar aí os mesmos erros que a gente cometeu aqui nessa aula para vocês verem como é que isso funciona na prática, terem também esse feeling. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!